Rio de Janeiro, início dos anos 70. O país vivia a efervescência, por um lado político, ainda conturbado, mas por outro feliz, com a recente conquista do tri no futebol e com a economia pujante, em face do milagre econômico tão propagado naquela época. As ruas eram mais coloridas, com carros de todas as cores, muitas extravagantes, assim como modelos distintos entre si, como o caso dos Dodge V8, os Opalas 6 cilindros, dos Volkswagen com motor refrigerado a ar, os Corcel e Chevette com motores 4 cilindros refrigerado a água, e por aí vai. Enfim, eram tempos bem diferentes dos vividos hoje em dia. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidá-los a vir comigo nesta viagem fantástica até a década de 70. A década mal havia começado. Para ser mais exato, tinha apenas 172 dias de vida e o Brasil já estava em festa. Depois de um desempenho fraco em 66, foi no México que a seleção brasileira de Jairzinho, Tostão, Gerson e claro do Rei Pelé, Rivelino, Carlos Alberto Torres e do técnico Zagallo, conquistou o tricampeonato mundial de futebol. Na época, a canção Pra Frente Brasil desbancou outras candidatas e tornou-se símbolo nacional da Copa de 70, cantada ufanamente pelos brasileiros empolgados com o título, com a primeira transmissão em cores e via satélite para todo mundo. Nova York, 1974. Frequentadores da cena underground local, em sua maioria poetas de rua, usuários de droga, transexuais à margem da sociedade, resolvem se opor ao rock progressivo que fazia muito sucesso e criar um estilo musical diferente, mais distorcido e de cultura própria. O burburinho do movimento acontecia principalmente na casa de shows CBGB, em New York. Na Europa, especialmente em Londres, o movimento também teve sua vertente com bandas icônicas como Sex Pistols e The Clash. Foi durante os anos 70 que aconteceu a crise do petróleo, que levou os Estados Unidos, o Brasil, a Suécia e o Reino Unido à recessão, ao mesmo tempo que economias de países como o Japão e a Alemanha, que na época se chamava Alemanha Ocidental, começavam a crescer. Nesta época também surgia a defesa do meio ambiente, e houve também um crescimento das revoluções comportamentais da década anterior. Enquanto isso, no Brasil, durante toda a década o país era governado por um regime militar. O regime atingiu o auge de sua popularidade nesta década, com um milagre econômico. Devido à grave crise do petróleo, o Brasil criou em 1975 o programa Proálcool, para a produção de álcool hidratado a partir da cana-de-açúcar, para utilização como combustível automotivo. Em 1979 surgiu uma nova crise do petróleo, desta vez motivada pela queda do Shah do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, então aliado dos Estados Unidos. A queda do Shah permite a ascensão do poder do Ayatollah Khomeini, líder muçulmano xiita e inimigo declarado de Israel. No começo dos anos 70, o brasileiro se enchia de orgulho. Em 1972 e 1973, o piloto brasileiro de automobilismo Emerson Fittipaldi foi campeão mundial de Fórmula 1. Em 1972 eram realizados os Jogos Olímpicos de Munique, na República Federal da Alemanha, e em 1966 os Jogos eram realizados em Montreal, no Canadá. Em 1978, jogando em casa, a Argentina ganha pela primeira vez o título da Copa do Mundo de Futebol. Dia 15 de novembro de 71, a Intel lançava o primeiro microprocessador do mundo, o Intel 4004. Em janeiro de 1972, era lançado o videogame Odyssey 100, o primeiro modelo do mundo. Em 1974, era descoberto o fóssil de Lucy, Australopithecus afarensis. Foi uma das principais descobertas para o estudo da evolução humana. Em 1975, a missão espacial Viking explorava o planeta Marte. Em 1976 era fundada a empresa que seria a gigante da computação nas décadas seguintes, a Apple,
que gerou o iPhone. A televisão a cores começava a se tornar popular no final dos anos 70 no Brasil. Em 10 de abril de 1970, Paul McCartney anunciava em uma entrevista que estava deixando os Beatles e, consequentemente, que o grupo estava se dissolvendo. A notícia chocou milhões de fãs e a imprensa internacional, mas não foi uma grande surpresa, dada a deterioração das relações entre os membros desde 1966. No dia 16 de agosto de 77, morria o rei do rock, Elvis Presley. Ele morreu aos 42 anos, após um ataque cardíaco, após tomar remédios. Os médicos à época falaram em uma overdose acidental. Já que estamos falando em música, que tal conferir agora as bandas que mais fizeram sucesso nos anos 70? Vejamos! Mas os anos 70 realmente se notabilizaram pela disco music. A efervescência das discotecas estava por todos os lados do mundo. Vários programas de TV e novelas pegaram carona no sucesso da disco music, como foi o caso do programa de Carlos Imperial. Tendo estreado no dia 12 de agosto de 1978 na TV Tupi, o programa Carlos Imperial era veiculado durante as noites de sábado, com atrações musicais variadas e forte investimento na disco music. Nele, o apresentador Carlos Imperial apresentava artistas do quilate de Gretchen e Dudu França, que faziam enorme sucesso na época. Já que acabamos de ver esse belíssimo Corcel 2 conversível do Carlos Imperial, que tal agora falarmos sobre os carros dos anos 70? Os carros esportivos nacionais sempre estiveram no coração dos brasileiros, desde a criação da indústria automotiva brasileira há cerca de 60 anos. Vamos conhecer agora alguns modelos que fizeram sucesso nos anos 70. Evolução do Car-Manguê original, o TC Touring Coupe, conviveu com seu antecessor por quase toda sua vida. Chegou em agosto de 1970 com design inspirado no Porsche 911, além de proximidade mecânica com o Volkswagen TL variante. Tinha, além do design esportivo, como seu maior atrativo, o motor 1600 de dupla carburação, chamado oficialmente na época de horizontal, que rendia 65 HPs e tinha um câmbio de 4 marchas. Em novembro de 1970, chegava ao mercado o primeiro coupé esportivo da Chrysler no Brasil. Era o Dodge Charger RT, nome que significava Road and Track, estrada e pista. Eles partiam de um V8 de 5.2 litros, feito aqui no Brasil, mas com taxa de compressão maior, 8,0 por 1, e uso obrigatório de gasolina especial azul. Tinha ainda 2 canos de escape, resultando em saída dupla, sendo um cano para cada quarteto de cilindros. Para fazer frente à crescente demanda por esportivos, a GM aprontou o Opala SS para o ano de 1971, feito com o que ele tinha de melhor nas prateleiras. Ganhava visual decorado com pintura especial e faixas esportivas, além de sobrenome que, na verdade, significa Separated Seats, bancos separados. Nasceu como sedã de 4 portas, mas logo recebeu a opção de carroceria coupé. Em 1973, veio a resposta da Ford para o GM Opala SS, o Maverick GT, único de série com motor V8 de 5 litros e quase 200 HP de potência bruta, que tinha motor e tecnologias norte-americanas,
além de desempenho brilhante na época. Foi um dos mais rápidos dos anos 70. A receita era padrão, cupê de cores chamativas, faixas e detalhes especiais, rodas de tala larga, faróis de longo alcance, interior diferenciado com bancos individuais, câmbio de 4 marchas no console e etc. Projeto nacional com chassi tubular, tração traseira, carroceria em fibra de vidro, motor 4100 do Opala. O Puma GTB tinha suspensão traseira parecida com a do Ford Maverick, feixe de molas sem barra antes do movimento lateral, o que prejudicava sua dinâmica nas curvas mais velozes. Sua apresentação foi no Salão do Automóvel de 73, com vendas e lançamento no início de 1974. Cria esportiva da Volkswagen para 1975, o Passat TS, cuja sigla significa Touring Sport, vinha do modelo 1500, mas graças aos pistões de maior diâmetro, ganhava nova capacidade cúbica de 1.600 cm3, além de melhor alimentação por um carburador de corpo duplo de 34 mm, mais escape do tipo 4 em 2, melhorando o fluxo de gases, principalmente nas altas rotações. Diz a lenda que ele dava o troco em cima dos grandalhões V8 da época nas curvas. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, não se esquecendo de acionar o sininho para receber novas notificações. E até o próximo vídeo, pessoal.